Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Sabe, amados, enquanto nesses dias estava estudando, preparando essa mensagem, o Senhor falou bem forte no meu coração, coisas mudaram na minha vida, através dessa palavra, da palavra do Senhor, e é por isso que eu creio que, se o Senhor falou comigo, Ele pode falar com a igreja, Ele pode falar com você. Todos nós, quando chegamos num lugar desse, nós viemos sim para adorar o Senhor, nós viemos para clamar as nossas necessidades, pedir ao Senhor as nossas necessidades, mas nós também viemos aqui porque nós sabemos que esse é um lugar de mudança. E a mudança não por causa de pessoas, não por causa de homens e mulheres, não por causa de uma denominação, mas por causa da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem liberdade neste lugar. Nós temos preparado esse culto, orado por esse culto, pessoas oram por este culto, pessoas estão intercedendo nessa hora pela sua vida, pessoas estão intercedendo para que a palavra do Senhor toque no nosso coração. Então é o Senhor quem faz tudo, e nós cremos que toda e qualquer mudança na nossa vida, ela é vontade do Senhor, amém? E às vezes nós passamos por algum tempo na nossa caminhada, né? Eu costumo falar sempre sobre isso, caminhada de fé, da caminhada da nossa vida, por algumas inconstâncias, por alguns momentos em que nós precisamos, parece, enxergar mais Deus fisicamente. A voz às vezes não está bem audível, é assim que fala? Tomara. Mas às vezes nos vem à memória situações que nós não entendemos se é de Deus, se não é de Deus, explicações que a gente fica confuso, se é do nosso coração ou se é da vontade de Deus, e isso nos deixa às vezes inconstantes, e por vezes essa inconstância nos deixa abalados. E o povo de Deus, ele passou por isso diversas vezes. Se nós formos ver na palavra de Deus, desde o início, lá do princípio de tudo, de Gênesis, nós vemos que o povo de Deus, ele passa por inconstâncias, passa por situações que às vezes realmente se afasta de Deus, mas às vezes existe uma representatividade de um afastamento de Deus. Mas Deus, ele nunca se afasta de nós. Se há um contexto na nossa vida, um entendimento na nossa vida que nós estamos longe de Deus, isso parte de nós e não parte de Deus. Mas Deus é bom? Deus é bom. E por isso que nós, nessa noite, vamos falar sobre que tem um retorno à vista. Um retorno, uma volta para uma presença real de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, na minha empresa. A presença de Deus continuará sendo real, onde quer que eu esteja, aonde quer que você esteja, a presença de Deus, ela pode ser real naquele lugar, amém? Eu preciso disso, eu preciso que a presença de Deus seja real em qualquer lugar que eu esteja. Por quê? Porque eu estou definindo muitas coisas durante o meu dia, durante a minha semana e durante os meus meses, e durante os anos de vida, e eu preciso decidir muitas coisas. Você precisa decidir. Você precisa decidir se vai levantar ou se vai dormir até um pouco mais tarde. Você precisa decidir. E para decidir, a gente precisa da orientação do Espírito Santo. E é por isso que nós, se porventura nós estamos pensando ou estamos imaginando que estamos afastados do Senhor, essa é a noite
em que nós enxergamos um retorno à vista e nós vamos voltar para a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 15. Que o Senhor possa me ajudar nessa noite, que a palavra de Deus fale profundo no meu coração, coração da igreja. Atos 15. No verso 15. E isso está em pleno... Acharam, irmãos? Acharam? Me perdoem. 15:15, Atos. Isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso eu voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Até aqui. Sabe, amados, que aqui estava acontecendo uma reunião que precisava ter um consenso, precisava ter um denominador comum, precisava de uma direção para que a obra do Senhor continuasse, para que o propósito de Deus para todas as pessoas, para que a salvação chegasse a todas as pessoas. Esse foi um episódio muito importante na história da igreja, e porque foi decidido pelo Espírito Santo, por aquele que tornou conhecidas todas essas coisas desde a eternidade, hoje eu e você estamos aqui. Mas se por acaso fosse decidido pelo pensamento de... Depois você leia a história para eu não atrasar, mas se fosse decidido pela mente humana, talvez eu e você não estivéssemos aqui. E tem episódios na nossa vida que é muito sério. Tem episódios na nossa vida, decisões na nossa vida que são extremamente importantes, são vitais na nossa vida, vitais para que a nossa vida na presença do Senhor, ela permaneça firme, ela permaneça de pé, ela permaneça viva. E são essas decisões que eu preciso ter a pessoa do Espírito Santo na minha vida. São essas decisões que eu preciso decidir com o Espírito Santo decidindo por mim. Entende? Mas como isso vai acontecer? Quando Tiago aqui fala, né, quando Pedro se levanta e fala, e traz uma orientação de Deus, e ele lembra, Tiago fala que concorda com Pedro naquela hora, porque ele trouxe uma palavra de um propósito de Deus, uma promessa de Deus lá do passado dos profetas. Ele diz que assim como os profetas disseram, depois disso eu voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Amados, a tenda de Davi, a arca de Deus, que era a representação da presença de Deus, ela estava guardada na tenda de Davi. Mas vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a presença de Deus, sobre a arca de Deus. Existia um tempo de guerras constantes, o povo enfrentava guerras constantes, todo tempo tinha uma guerra, todo tempo você vive numa guerra, não é com armas, talvez não contra um exército, mas às vezes nós vivemos guerras contra as potestades, nós vivemos em uma guerra que nós precisamos ter as nossas armas muito bem, nós precisamos estar muito bem armados, com as armas que o Senhor, a autoridade que o Senhor nos dá na sua palavra. Mas essas guerras constantes não impediam deles terem que cuidar da arca de Deus, da presença de Deus. E no meio dessas guerras eles tiveram algumas vitórias e eles tiveram muitas derrotas. Chegou num momento em que a arca ela estava num lugar longe onde estava o exército, num lugar longe onde estava o povo de Deus, e alguns dos homens de Israel, alguns dos homens do exército, ele diz: vamos trazer a arca do Senhor para estar conosco, para nos livrar do poder do inimigo. Não aguentamos mais perder,
Não aguentamos mais perder gente. Não aguentamos mais essa matança do nosso exército, essa matança do nosso povo. Nós estamos sendo destruídos pelos filisteus, nós estamos sendo destruídos pelo nosso inimigo. Nós precisamos trazer de novo a arca de Deus, para que essa presença nos livre do poder do nosso inimigo. Justo, porque eles já sabiam o que a presença de Deus fazia no passado. Só que essa presença de Deus, eles queriam na vida deles por uma necessidade, e somente pela necessidade. E por vezes nós também queremos a presença de Deus na nossa vida, amados, por causa das nossas necessidades. Muitas vezes eu quero muito estar perto de Deus por causa da minha necessidade. Muitas vezes eu quero estar próximo de Deus porque eu preciso de algo na quarta-feira, eu preciso de uma resposta na sexta-feira. E isso eles precisavam, e é justo. Às vezes nós vamos chegar dessa forma, mas nós temos que sempre deixar e dar liberdade para que Deus faça a obra dele na nossa vida, e as nossas necessidades, elas serão supridas, todas, porque a Bíblia diz isso. Então, ter a presença pela necessidade, era isso que nesse momento eles queriam. Depois, a presença de Deus foi afastada do povo, foi tomada pelos filisteus do meio do povo de Deus. Por quê? Por causa do pecado, o pecado da casa de Eli. Esse pecado na casa de Eli afastou a presença de Deus do meio do povo. Por quê? Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. O erro nos afasta da presença de Deus. E a arca, ela caminha, ela vai para um território filisteu, ela vai para um território que não era o território do povo de Deus. E isso também, amados, nós precisamos entender que se por vezes nós estamos afastados da presença de Deus, nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida. Peraí, isso é um ajuste de Deus na minha vida? Isso é um cuidado de Deus na minha vida? Por que eu estou sentindo isso? Ou será que eu estou afastando a presença de Deus? Será que os caminhos que eu ando me afastam da presença de Deus? Será que as atitudes que eu tomo me afastam da presença de Deus? As atitudes e os caminhos que a casa de Eli tomou afastaram a arca de Deus do povo de Deus, da casa de Eli, e foi para um território filisteu. Mas olha só, a presença de Deus abençoava os israelitas, a presença de Deus fazia com que eles venciam guerras, venciam batalhas, e não sei se essa foi a intenção dos filisteus, achando que aquilo ali, que a arca de Deus era um mero símbolo, um mero um amuleto, não sei, mas eu sei que a presença de Deus no lugar errado causou prejuízo para os filisteus. Porque, amados, quando nós trazemos a presença de Deus, tem que ser para o propósito de Deus. Não pode fugir do propósito de Deus. Não pode só atingir nós queremos a presença de Deus somente para os nossos benefícios e azar do propósito de Deus, azar do projeto de Deus. E quando a arca chega do povo filisteu, eles morrem, alguns morrem, sofrem por doenças, até que eles dizem assim, não, meu Deus do céu, meu Deus do céu não, né? Meu Deus Dagon, acho que era Dagon o nome do Deus deles, não queremos mais isso aqui, manda de volta lá para o povo de Israel, porque a presença desse Deus aqui só causa prejuízo, a gente não quer ele. Então, a presença de Deus que estava afastada, ela volta para o seu lugar. A arca de Deus ficou lá no lugar errado, lá no povo filisteu durante 7 meses. Foi roubada e ficou lá durante 7 meses. Então ela vem e fica em Judá, Kiriat Jearim. E a presença de Deus fica nesse lugar durante 20 anos. Ela fica no meio do povo, mas o povo não tinha acesso à arca. Era uma presença que estava ali, pronta para o povo, mas que o povo não chegava perto. 20 anos de uma inércia do povo em relação à presença de Deus. Até que Samuel aparece
na história, e diz para o povo: vocês querem a bênção da presença de Deus? Vocês não aguentam mais sofrer? Vocês precisam da presença de Deus? Sim, a gente precisa, a gente não aguenta mais. São mais de 20 anos que a gente só perde, a gente só tem prejuízo, e a arca está longe, e a gente precisa dele. Então vocês arrependam-se e voltem para o Senhor. E o povo se arrependeu, e o povo voltou para o Senhor, e virou uma festa. E daí aparece Davi no meio da história. Davi, já rei, ele vem: vamos levar a arca para Jerusalém. A presença de Deus tem que voltar para a casa dela. E eles vão até lá, e tomam e colocam a arca de Deus, a presença de Deus, numa carroça. E lá vai, vocês conhecem a história, até que a carroça, não lembro bem da história, vocês conhecem melhor que eu, mas vocês quebrou a roda, o que aconteceu? Eu sei que a arca ia cair, e Uzá tentou segurar e morreu. E Davi ficou extremamente decepcionado com aquela situação. Não sei qual foi o sentimento dele, mas a arca teve que ficar daí na casa de Obed-edom. Não chegou ainda em Jerusalém, não chegou no lugar certo ainda, e ela ficou lá na casa de Obed-edom 3 meses. Por quê? Porque não se carrega a presença de Deus de uma forma relaxada, não se leva a presença de Deus de uma forma errada, porque a presença de Deus não se leva de qualquer maneira. E eles tentaram levar de uma forma que Deus tinha dito: não é assim. A arca de Deus é de uma outra forma, não é em carroças, é no ombro que se leva. Amados, a presença de Deus, ela é tão grande que realmente nós não conseguimos mensurar. Mas daí nós chegamos na sua palavra, na sua verdade, e nós vemos quantos acontecimentos foram estrondosos, sabe, dentro da história, por causa da presença de Deus. Quantas guerras foram vencidas por causa da presença de Deus. Então, quando eu preciso da presença de Deus, eu busco, mas eu não carrego da forma certa. E às vezes vai ficar abençoando outras pessoas, que foi o que aconteceu. Até que o recado chega ao rei Davi: a casa de Obed-edom está sendo, extremamente abençoada. Ele fez algumas aplicações, comprou bitcoins e deu tudo certo. Não foi isso. Mas estava sendo extremamente abençoada a casa de Obed-edom. Por quê, amados? Porque dentro daquela casa estava a presença de Deus. Então, Davi: meu Deus, eu preciso da presença de Deus em Jerusalém. Então ele vai à casa de Obed-edom, aí vem e traz a arca de Deus, traz a presença de Deus para o lugar que era, para a tenda de Davi, uma tenda preparada por ele. Então, ali começa uma nova história, começa um novo tempo. Já não tinha mais guerra, Deus estava, já existia um tempo de paz, já estava tudo acertado, né? Davi já era soberano, e Davi resolve fazer uma casa. E ele chama o profeta Natã e diz: olha, eu quero fazer uma casa para Deus. Não pode eu morar num grande palácio e a casa de Deus está indo para um lado, indo para o outro, indo para um lado, indo para o outro. Não pode isso. E o que Deus diz através do profeta Natã? Não, quem vai fazer é o teu filho. Você, eu quero que continue deixando a minha presença onde está. Por quê, amados? Porque a tenda de Davi estava aberta ao público, estava à disposição de todos. A presença de Deus era para todo o Israel, era para todo o povo, todas as nações. Por isso que quando a gente lê aqui, que a Bíblia fala em Atos 15, 16, uma promessa que está lá em Amós: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, eu reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos que chamei para serem meus. O Senhor falou. Deus nunca colocou parede
Deus nunca colocou parede de acesso para impedir acesso à presença de Deus, amados. O propósito de Deus nunca foi esse, nunca aconteceu dessa forma, a partir desse momento. Porque a presença de Deus é para todos. Então lá em Atos a gente vê, aconteceu um concílio, porque, não é para todo esse povo aqui, não. Era escolhido quem teria a presença de Deus. Não existe isso, amados. A presença de Deus, o sacrifício de Jesus foi para todos. Não somos nós que escolhemos. Mas essa é uma outra questão. A grande questão aqui, amados, eu queria compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração nessa semana, é desse retorno à tenda de Davi. Esse retorno à tenda da presença de Deus. Nós precisamos retomar uma vida na presença de Deus. Precisamos ter uma vida na presença de Deus. E não são somente formas, atos, sabedoria, entendimento. Não são coisas humanas que vão fazer nós chegarmos perto da presença de Deus. Não, é o amor de Deus, é o perdão de Deus, é amar o outro como a mim mesmo, sabe? É cumprir os mandamentos da palavra, é agradar o Senhor. Isso vai me aproximar da presença de Deus. É mudar o meu coração naquilo que precisa ser mudado, é mudar as minhas orientações de movimentos seculares para o movimento do Espírito Santo. E Jesus nos ensinou isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, um pouquinho antes. No capítulo 17. Esse barulhinho de página virando, né? João 17, 20. Eu não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim. E Pai, eu estou em ti. Uma palavra, uma oração de Jesus chegou até nós. A oração de Jesus, o que Jesus pediu para Deus Pai, Ele fez essa oração por nós. E eu e você, essa igreja, nós somos frutos de uma palavra, de uma oração de Jesus. Nós somos frutos. Eu fiquei com a maioria de vocês assim, realmente nós somos frutos. Meu Deus, nós somos frutos de uma oração do próprio Jesus. Por isso que nós às vezes não mensuramos a grandeza de Deus. Por isso que às vezes nós não despertamos para quem realmente é Deus na nossa vida. Foi alguém que sacrificou, mas antes de sacrificar ele orou a Deus, para que aquele sacrifício dele não fosse em vão, para que o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus não fosse em vão. Pai, eu não estou me sacrificando, eu não estou fazendo só por esses que me acompanham, mas por todos aqueles que ainda virão. E essa promessa, essa palavra chegou até nós, por isso que eu e vocês estamos aqui nessa noite, pela obra grandiosa de Jesus, pela obra grandiosa de Deus. E nós precisamos entender, meu Deus, como nós somos importantes. Eu preciso da presença de Deus, eu preciso restaurar a minha vida com a presença de Deus. E Jesus ora, e hoje nós somos as respostas de Deus. Nós precisamos valorizar as palavras dessa oração, as palavras de Jesus. Mas nós também precisamos ver que a palavra de Jesus, ela se cumpriu. E a palavra de Deus, a Bíblia nos dá autoridade para orarmos e sermos ouvidos. Nós precisamos orar com poder e autoridade da palavra de Deus. Isso é entender a grandeza de Deus na nossa vida, porque somos nós, são as nossas palavras que mudam? Não, é o poder de Deus que faz.
E se nós servimos um Deus poderoso, a nossa oração é para Ele, Ele vai fazer. E nós vamos nos aproximar da presença de Deus, e nós vamos começar a entender a grandeza de Deus, e os milagres vão chegar perto, e os milagres vão nos encontrar, e os milagres vão nos seguir, e a bênção vai nos seguir. Então, amados, se a própria Bíblia diz que Elias era humano como nós, por que nós diminuímos o poder da nossa oração? Achamos que nós não somos suficientes, e realmente não somos. Mas o Deus que nós servimos e que ouve a nossa oração e responde, Ele é muito mais do que suficiente para fazer um milagre na tua vida. Amém? Então nós precisamos viver essa presença de Deus, essa verdade. E Jesus não trouxe somente uma palavra de oração, Ele não fez somente uma oração, mas Ele fez promessas. E essas promessas chegaram até nós. Quando Ele fala lá em João 4, para a samaritano, não serão só os judeus e os samaritanos que vão me adorar, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade em todos os lugares, porque eu já orei por aqueles que ainda viriam, e aqueles que viriam, que somos nós hoje, adorarão o Senhor, adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém? E nós precisamos, quando você disse assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, você não se juntou a uma religião, você não se juntou a uma denominação, amados, mas se você foi inserido num ambiente de promessas do próprio Deus. Sabe, quando você diz, Jesus, eu aceito o teu caminho, eu aceito a tua palavra, eu vou te seguir, você entra num hall, né, bonito hall, mas você entra num ambiente, num lugar em que as promessas que Deus fez estão para você. Amém? E isso é começar a entender a grandeza do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele não está aqui só para as nossas necessidades, Ele orou por nós, Ele prometeu para nós, e eu preciso saber, amados, e viver essa verdade. Mas Ele orou por nós, Ele nos aceitou, Ele prometeu, mas Ele também, Ele vai nos dar uma ordem, Ele vai nos ativar, Ele vai, como é costumeiro falar, vai nos tirar da zona de conforto, mas não nos empurrando. A sua palavra, ela vai nos ativar, porque lá em João 14:12 diz, coisas maiores, Jesus, vamos chamar os três, Jesus, Maria e José, coisas maiores farão. Vamos treinar de novo. Coisas maiores, glória a Deus. Coisas maiores farão. Quando Jesus, Ele vem, e Ele faz a obra dEle, e Ele começa com 12, depois 70, depois 500, e até chegar em nós. Quando Ele faz isso, Ele formou uma igreja? Ele fechou o lugar? Não, Ele não fechou. E como que, eu vi alguém dizer, como falar de uma forma mais prática, o que são essas maiores coisas farão. Jesus, Ele não fundou uma religião, mas Ele não fundou hospitais, né? Ele não fundou escolas, Ele não fundou. O que Ele fez foi gerar tudo isso dentro do meu e do seu coração. Ele não criou um hospital, mas Ele gerou dentro do meu coração amor pelos doentes. E daí, conforme a tua vida, conforme você vai atingindo um poder aquisitivo, vamos dizer assim, um poder aquisitivo, você vai ter, você pode se tornar um filantropo, como eu estou falando bonito hoje, mas você pode construir um hospital, você pode trabalhar, você pode ajudar, porque Jesus, Ele não construiu coisas limitadas, Ele gerou dentro de nós algo ilimitado. Sabe, amados, e se você
é um homem, uma mulher de oração, você precisa gerar homens e mulheres de oração. Se você é um homem, uma mulher conhecedor da palavra de Deus, é um mestre, é um pastor, é um evangelista, é um músico, é um adorador, você precisa gerar isso, porque coisas maiores você precisa fazer. Tudo isso é obra de Deus, a maior obra já foi realizada, é Ele que faz, mas nós somos chamados a fazer coisas, e quando nós percebemos isso e praticamos isso, nós estamos obedecendo e entendendo e vendo a grandeza de Deus. Por quê? Porque Ele viu alguém tão pequeno como eu poder, através de uma palavra, fazer algo tão grande. E daí nós olhamos para um lado, nossa, olha como Deus usa o fulano, como Deus usa o ciclano, como Deus faz através da vida do aleluia, mas Ele quer fazer através da minha e da sua vida. E isso foi algo que mexeu no meu coração, porque, amados, desde muito cedo, eu não estou aqui para contar histórias sobre mim, estou aqui para falar sobre a palavra de Deus, mas sempre desde muito cedo, eu ajudei na obra do Senhor, e vocês, provavelmente, boa parte, você fez muito mais, mas teve um período que eu fiquei numa inércia. Até aqui está legal, até aqui, Deus me chamou, tá ótimo. Não, daqui a pouco, Deus começou, através da sua palavra e daquilo, e o que Ele me dava, eu comecei a fazer coisas maiores, coisas não que sejam mais importantes, mas eram coisas que tinha necessidade de alguém estar ali, entende? É isso que nós precisamos entender. Existe uma necessidade no reino de Deus, em algum lugar, que você precisa estar ali. Você precisa, não pode, vou usar eu como exemplo que eu estou aqui, mas não pode eu fazer 1001 coisas, não pode você que já faz 1001 coisas, não, existe necessidades dentro do reino de Deus, dentro da igreja do Senhor, que é você que tem que fazer. Por isso que Ele disse que coisas maiores fariam, não domingo só sentado graças a Deus porque você está aqui, mas você pode fazer muito mais, porque eu estou falando, não, porque a Bíblia diz que coisas maiores você vai fazer. É isso, amados, é isso que uma igreja que enxerga a grandeza de Deus e deixa as coisas menores para o lado. Essas coisas menores nos atrapalham e atrapalham a obra de Deus. Eu e você estamos aqui porque nós somos servos do Senhor, porque se Ele foi servo, como que eu não vou ser? E assim o Senhor vai trabalhando. Por quê? Porque Ele também nos envia, Ele quer enviar cada um de nós. Vai ser maravilhosa a experiência que a pastora vai ter agora nos próximos dias. Nós não vamos ter, nem todos nós vamos ter condições, mas quem sabe um dia, de ir para um outro continente. Deus deu a graça para a nossa igreja da pastora aí. Olha só que privilégio nós vamos ter de ouvir coisas, porque Ele quer só acariciar a pastora? Não, Ele quer fazer uma obra dentro dessa congregação, uma obra dentro dessa igreja. Só que eu preciso estar à disposição. Eis-me aqui, Senhor, porque tem lugares, tem situações que depende de você estar ali. Mas se você não quiser, a obra não para, o Senhor continua fazendo. Só que daí eu vou ver só Obed-Edom sendo abençoado. Eu não vou buscar a arca, entende? Eu preciso saber que quem pega a palavra e cumpre, está respondendo em obediência e aplicando a fé. Na velhice, amados, a Bíblia diz, na velhice ainda darão frutos. E eu tenho que parar com isso. Eu tenho 38 belos anos, e uma bela de uma coluna de 60, e me queixava, e aqui e ali. Para de se queixar, criatura, sabe, para com isso.
Estou dizendo para mim, tá? O que a palavra disse para mim. Para ti foi assim, querido, né? Vamos tentar mudar a estratégia, né? Mas foi para mim, chamada de atenção. Sabe, amados, os jovens terão visões. Ontem eu fiquei preocupado com uma situação. Vi um lindo e forte jovem dizendo: eu não tenho mais idade para essas coisas de jovens. Mas nós vamos chegar lá. Vamos conversar de perto. Porque nós precisamos de jovens. Eu vos escolhi porque são cruzes. Eu vos escolhi pois são fortes. Obrigado, pastora. Como que a gente é forte? Por causa do nosso vigor? Também. Mas porque eu sou um conhecedor da palavra. Porque eu busco o Senhor sobre todas as coisas. Como que eu vou ainda na velhice dar frutos? Porque eu sou conhecedor da palavra. Porque a palavra, ela me anima. Olha só, eu estou no estado que eu estou, mas a palavra diz que eu vou dar frutos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o meu estado. Sabe? Eu vou chegar diante de Deus: Senhor, a tua palavra, existe uma promessa, um envio, que eu vou dar fruto. Mas que jeito com esse corpo aqui? Então me sara, me cura. Abençoa os meus olhos, os meus ouvidos. Eu não estou ouvindo mais, me abençoa. A minha coluna, minhas pernas. Senhor, eu preciso do teu milagre. Se é para eu dar frutos, começa comigo. Restaura a minha saúde, restaura a minha mente. Eu quero enxergar mais longe. Senhor, se tu diz que quer me usar porque eu sou um jovem e terei visão, me ajuda a ter essa visão, porque hoje eu estou enxergando menos que um vovô. Sabe, nós precisamos ir cumprir, porque isso não é eu que estou falando, isso é a palavra de Deus que está dizendo, está levando, nos trazendo e nos enviando, amados, para fazer a obra dele. E isso é obediência e aplicação da nossa fé, porque nós estamos vendo, nós estamos fazendo isso, porque nós enxergamos o Deus que nós servimos, e a grandeza desse Deus. O Senhor nos dá autoridade para trazer à existência aquilo que não existe. O Senhor nos dá autoridade. Deixa eu só ler rapidinho, João 14:14. Peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. No Senhor nós podemos fazer a autoridade do Senhor, ver o que não se vê, mandar embora todo medo. Medo não é do crente, medo não é nosso, medo é um espírito, e nós mandamos embora todo espírito do mal. Amém? Porque Deus nos dá autoridade. O que não é de Deus, sai da nossa vida. Outro dia, fiquei assustado, mas eu vi alguém lutar contra um espírito diabólico. Rapaz, irmão, irmã, mas que autoridade que o Senhor colocou na vida dessa pessoa. E eu disse assim: eu preciso aprender isso, eu preciso viver isso. Comecei lá em casa, bem macho, bem loucão, e comecei a expulsar demônio, ungir a casa, e unjo as meninas, e unjo a Carla, e faço um tendel lá em casa. Às vezes meio silencioso para a cachorrada não latir tanto, mas tomei posse dessa autoridade, amados. Porque acontecia as coisas lá em casa, quebrava uma coisa, não, é da casa, é manutenção, fazia outra coisa, gerava um prejuízo, até que deu um prejuízo grande, e deu, opa, peraí, você está errado, e a partir de hoje eu vou mudar. Porque às vezes nós estamos numa inércia, às vezes nós chegamos num ponto desse, amados, mas não é a vontade de Deus. Então nós precisamos entender quem nós somos no reino de Deus, e nós precisamos voltar a uma verdadeira vida na presença de Deus, do Espírito Santo. Não estou dizendo que você não tem essa vida com o Espírito Santo, eu estou só falando aquilo que Ele mandou falar. De repente é só para mim, mas não.
E a palavra de Deus, ela não volta vazia, querido. A palavra de Deus, a semente, a palavra de Deus, ela é viva, ela gera frutos. Um dia, todos nós fomos pecadores. E daí nós encontramos com Jesus. Daí nós nos tornamos um pecador arrependido. E esse arrependimento nos aproximou de Jesus. Por que nos aproximou de Jesus? Porque Ele tem um chamado para mim e para você. Ele não quer só nos aproximar dEle para ver quão grandioso Ele é, mas é porque Ele tem uma missão, um chamado para um destino. O céu é o destino, mas também é o destino que nós vamos encontrar aonde as palavras de Jesus vai ser o que vai nos mover. Lembra quando no início eu falei que às vezes nós ficamos indecisos para decidir, a gente não sabe se é uma palavra da nossa mente, do nosso coração, ou se é uma palavra de Deus? Nós nos aproximando do Espírito Santo, nos aproximando de Jesus, nós vamos ter a certeza que a decisão é dele. E isso vai gerar o melhor para a nossa vida. Então não se preocupa, amados. E eu não estou, de novo, talvez você tenha essa vida, e glória a Deus, e por favor, me fale dos testemunhos que acontecem na sua vida, para ativar mais a minha fé. Me ajuda o teu irmão do lado. É por isso que nós somos uma igreja, para amarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, para testemunharmos as maravilhas do Senhor, porque um dia foi prometido que tudo isso ia acontecer no nosso meio. Amém? E eu queria só encerrar com uma coisa que eu vi e achei maravilhosa. Agradecer o Douglas que me ajudou aqui, deixou aqui. Imagina que aqui é a minha casa, tá? Realmente aqui é a minha casa. É a segunda casa, né? Mas aqui é a minha casa e aqui é a minha sala. É o extraordinário mundo do Jeff, tá? E eu tenho esse violão aqui. E esse violão aqui, quando ele está assim, exposto, ele é o quê? O que ele pode ser quando ele está disposto ali, o violão? Quando o violão ele está pendurado, ou ali, só aproveitando o lugar, o ambiente, ele é um enfeite. Ele é um enfeite. Aliás, muito lindo o enfeite. Mas ele é um enfeite. Mas aí eu pego aquele violão e dou para uma criança. Dou o violão para uma criança. E essa criança não sabe tocar. Essa criança pega o violão e o que esse violão vai ser na mão dessa criança? O quê? Um brinquedo. Queria chamar o Osés, pode ser. Mas se eu pego esse violão, entrego para um cara bonito, 1,90 m. Mas se eu pego o violão, no caso a guitarra, né? Pega o violão para continuar a palavra. Continuar a palavra certinho. Mas se ele pega o violão, esse violão se torna o quê? Ele sabe tocar, ele sabe a harmonia, ele sabe as notas, ele sabe o ritmo. O que esse violão se tornou? Um instrumento. Se você ficar só à exposição, amados, você vai ser um enfeite para o reino de Deus. Se você estiver na mão, lembra que a arca estava lá nos filisteus? Se você estiver nas mãos erradas, no caminho errado, você vai ser um brinquedo. Mas se você estiver naquele que te conhece desde o ventre da sua mãe, você vai ser um instrumento do reino de Deus. Você precisa entender isso, amados. Coloca de pé.